Seguinte, galera, bom dia. Professor Luciano aqui falando. Estamos aqui para mais uma aula do quinto ano, certo? E a aula de hoje, começando aqui com português, língua portuguesa. Seguinte, pessoal. A aula de hoje vai ser um pouquinho diferente, tá? Que não vai ter muita atividade de responder. Tecnicamente vai ser só duas atividades, só que vocês vão ter que ter uma dedicação para elas, ok? A primeira, como a gente vem fazendo em todas as terças-feiras, é uma atividade de leitura, que em geral estava mandando o livro, ou podcast, em PDF ou em imagens, para que vocês lessem e fizessem uma atividade para mim, certo? A questão é assim, eu estou tendo pouco retorno, poucos alunos estão fazendo as atividades dessa questão de leitura, do livro, algo assim. Então vamos lá. Hoje eu vou fazer o seguinte, ver se dá certo. A atividade do livro eu vou mandar daqui a pouco, um livrinho para leitura no grupo, tá bom? O livrinho lá, vou mandar. E vocês vão pegar esse livro, vão fazer a leitura. E o que eu quero é que vocês me mandem um áudio mesmo, precisa fazer vídeo não. Que eu quero ouvir como é que tá a leitura de vocês, né? Porque na sala a gente fazia isso sempre, toda semana, pelo menos uma ou duas vezes eu chamava para pegar a leitura, ver se vocês estão lendo com velocidade legal, se não estão comendo pontuação, se estão entendendo, né? Se estão realmente pegando o jeito da leitura. Só que como a gente está afastado, eu não tenho feito muito isso. Então hoje nós vamos fazer, essa é a primeira atividade de hoje. Vocês vão pegar aquele livrinho que eu vou mandar primeiro, vocês leiam, é um livrinho curtinho, vocês vão ver aí. Daquele tipo de livrinho que eu tenho mandado, né? Livrinhos simples, infantis. Aí vocês vão lê-lo e depois vocês vão pegar um trecho dele, não precisa ler ele todo, ler ali umas 2, 3 páginas, e vão gravar o áudiozinho lendo pra mim, certo? Aí eu vou ouvir, vou dizer como é que tá, o que tá precisando melhorar, o que vocês têm que prestar atenção, e toda semana nós vamos fazer isso, certo? Ou seja, ao invés de eu estar mandando o podcast, como eu estava mandando do livro lido para vocês ouvirem, que muitos nem estavam ouvindo, não vou mandar, vocês é que vão fazer isso agora. Ok? Entendido? Livrinho eu vou colocar assim que você... Acabando aqui, vocês já olhem lá no grupo que tá lá o livro. Vocês peguem, leiam ele, entendam e depois escolham um trechinho que vocês acham que consigam fazer sem parar, sem gaguejar, consigam fazer o melhor possível. Todo mundo eu quero que faça isso. Os que leem melhor, que já tem mais desenvoltura, fazem um trecho maior, isso não existe. Fazem um trecho maior, certo? Um trecho mais amplo. Os que estão começando, peguem só um trechinho mesmo e vão tentando, vão praticar. Que a gente só aprende as coisas praticando. Em seguida, pessoal, isso eu vou fazer à medida que vocês forem me mandando. A atividade de hoje, a segunda atividade de hoje é uma atividade de produção de texto, tá bom? Nós vamos voltar a focar bastante na questão dos gêneros textuais, porque a gente sabe que não existe só fazer um texto. Certo, mas que tipo de texto? Não existe um só tipo de texto. Existem centenas, talvez até milhares de tipos de textos diferentes. E em geral a gente está fazendo... Os nossos textos estão saindo muito parecidos. Apesar de que quando a gente faz o texto do livro, sempre é um texto com um tema diferente. Quando a gente faz um texto do caderno do pai, que sempre tem um tema diferente, só que eu estou achando muito parecido assim. Então nós vamos começar a focar nisso. No livro didático, até no dia de hoje, já dia 25, que vocês estão vendo esse vídeo, nós vimos 10 tipos de gêneros textuais. Eu vou relembrar um pouquinho deles, vejam só. Nós vimos, aqui vou fazer voltando, nós vimos por último um artigo de opinião, certo? Aí depois, vimos propaganda, vimos entrevista, diário de campo, texto expositivo, história em quadrinhos, resenha crítica, texto dramático, poemas visuais e crônica. Deixa eu voltar. Não, vou voltar não, fica aqui mesmo. Ou seja, 10 tipos de gêneros textuais. Nossa, é muito. E tem muitos mais. O que na atividade de hoje é a seguinte. Vamos relembrar esses gêneros aqui, simplesinho. Eu vou mostrar aqui, vocês podem procurar no livro também, para ler também e relembrar. E vocês vão fazer uma produção para mim. Que produção? Eu vou sortear para cada aluno que estiver participando, que estiver fazendo as atividades, um gênero desse. Vai ser sorteado, tá certo? E vocês vão fazer uma produção baseada nesse gênero. Peço mais uma vez, eu tenho que ficar lembrando. Vocês não vão pegar um já feito de alguém e mandar para mim, não. Isso é plágio, isso não se faz. Vocês vão criar, certo? Vamos lá. Por exemplo, vamos dizer aqui. O Luciano
vai fazer o texto, aí eu vou fazer o seguinte, eu venho pra cá, pra essa roletazinha, e vou sortear qual dos gêneros, qual dos tipos de texto o Luciano vai fazer. Tipo, eu solto aqui, demora um pouquinho, mas vai aparecer. Crônica, pronto. Se eu fosse, olha como saiu, deu certinho, que é o primeiro lá. Se eu fosse fazer o texto, eu ia fazer uma crônica. O que é uma crônica? Como a gente viu nosso primeiro texto, acho que vocês lembram, a gente foi lá ler na quadra, né? Uma crônica é tipo esse primeiro textinho aqui, o texto O Torcedor. É um texto criado, inventado, mas para parecer que poderia acontecer mesmo. É um texto, aquele textinho, lembra do cara que tava no meio da torcida do Flamengo, sendo que ele não era torcedor, e tava toda aquela bagunça, ele só queria ir pra casa e o pessoal brigando com os torcedores do Atlético Mineiro, né? Aquela historinha. Se vocês não lembram bem, releiam. Crônicas são textos que contam coisas do cotidiano como pudesse ser verdade. A história do cara indo pra casa, a criança na escola, ou alguém saindo no passeio com o pai ou com a mãe, isso são crônicas. E vocês podem criar outros tipos. A crônica não tem muitas regras, a regra da crônica é escrevam de forma natural, como se realmente pudesse ser algo que dá para acontecer com alguém. Na crônica, em geral, não tem muita coisa inventada, superpoderes e dragões e outros planetas, não tem muito isso. Podem colocar. Mas vamos tentar criar as crônicas parecendo realmente algo que poderia acontecer. E aí eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de texto que nós vimos aqui. Lá na frente, nós vimos essa aqui ainda na unidade 1, sobre poemas visuais, que a gente até fez alguns na sala. Isso aqui é muito simples. Quer dizer, é simples e também não é. São poemas, né, criados em forma de desenho. Veja aqui. Aqui tem um poema sobre o relógio, em que cada ponteiro tem uma frase representando sobre ele. E na outra página tinha aqui esse da xícara, né, que fala que na própria fumaça escrita da xícara tem também algo escrito. A interrogação é a alça da xícara. Tem essa outra aqui sobre o carretel que nós vimos lá na sala. Esse aqui é bem divertido de fazer, certo? Como vocês já fizeram antes também. Poemas visuais. Terceiro tipo de texto, um texto dramático. O que é um texto dramático? É um texto de drama. É um texto aqui em forma de peça. Vejam como esse, ó. Que tem aqui a fala do narrador. Lisa se aproxima de Pedro e começa a canção Pipa. Eles atravessam o palco, mas a música para de repente. É como se você estivesse escrevendo um roteiro de uma peça de teatro. Você é o roteirista criando aí uma peça de teatro. Ó, e tem as falas. Pedro, coloca o nome pro ator que tá fazendo o Pedro saber. Não, quebrou a linha. Lisa, quebrou, vai cair longe. Pedro, minha pipa, vamos lá pegar. Aí, cada fala de personagem tem que colocar o nome pra gente saber quem é que tá falando. Aí, quando não é nenhum dos personagens, quando acontece alguma coisa, você coloca o narrador, ou aqui embaixo, ó, coloca a rubrica, tipo, Pedro, lá embaixo. Vai em busca da pipa, pedindo ajuda da plateia. Ele dá uma volta fora do palco, olhando pra cima. Interação improvisada com a plateia. Gente, texto dramático é isso. Vocês vão criar um textinho em forma de roteiro de uma peça ou de um filme também, como a gente já fez antes em artes. Eu não quero um texto muito grande, não. Curtinho, certo, pessoal? Algo entre 10 e 15 linhas tá bom. Não importa o gênero, tá bom. Tá? O importante aqui dessa atividade é que vocês consigam se inspirar na forma de escrever de cada texto. Que hoje eu tô passando assim, próxima semana eu vou passar também, só que vou sortear outros textos para todo mundo ir treinando vários textos diferentes. Continuando. Resenha crítica. Resenha crítica é você falar sobre alguma obra. Pode ser, isso aqui é legal, pode falar sobre um filme, pode falar sobre desenho, pode falar sobre uma novela, o que vocês quiserem. Pode falar sobre um livro que leram. Aí vocês vão expor a opinião, só que também falando sobre o texto. Por exemplo, vou falar aqui, eu assisti um filme, não fala eu, fala assim. O filme, vou inventar o nome aqui, A Linha Mágica, que é uma peça, mas vou fingir que é o filme. O filme A Linha Mágica conta a história de Pedro e Lisa, duas crianças que estavam brincando com a pipa e de repente a linha se partiu e aí continua dizendo. Durante a minha resenha eu vou falar o que tem de bom, o que ele tem de ruim, o que chama a atenção e o que não é tão interessante assim. Isso é uma resenha crítica, pessoal. Não quer dizer criticar, só falar que é ruim. Não, crítica significa que você vai expor sua opinião. Você vai contar sobre a história como se fosse um resumo, né? Você vai contar sobre a história, só que dando a opinião.
E quem for sorteado com resenha crítica pode fazer sobre o que quiser. É só me dizer, professor, vou fazer sobre o desenho, vou fazer sobre o filme. Aí passou uma moto aqui, e etc. HQ, história em quadrinho, bem simples, vocês vão fazer uma história em quadrinho. Esse aqui eu não vou falar muito, que todo mundo já conhece bem, sabe como é que é. Importante, não é necessário ser uma história gigante, mas também não quero só uma tirinha, que seja uma história pelo menos como essa aqui, ó, que tem duas linhas de história, certo? Próximo, o texto expositivo. Como esse texto aqui que nós lemos que falava sobre a língua de sinais, texto expositivo é um texto que vai explicar, que vai ensinar alguma coisa, tá bom? A pessoa que tirar texto expositivo vai escolher algum tema, alguma coisa que goste, pode ser só brincadeira, se souber alguma receita, vai explicar alguma receita, né? Vai falar sobre algo que entenda, e você vai explicar sobre aquilo de uma forma que alguém que não conheça muito vai pegar o texto e vai ler e vai, que interessante, agora eu tô sabendo mais, tá certo? É assim que funciona o texto expositivo. Você vai explicar sobre alguma coisa que você conhece, para que alguém que não conhece, quando pegar, consiga ler. O próximo, diário. No caso aqui tinha um diário de campo. Você lembra? O diário de um paleontólogo, em que ele falava sobre como era a profissão. Cada dia, no dia 1º de abril, ele falou um pouquinho. No dia 2, falou outras coisas. E assim, de vez em quando, ele ia escrevendo no diário. Esse é um diário pessoal, ou é um diário de campo. De alguém que tem uma profissão vai falar sobre o dia a dia dessa profissão. Como vocês são estudantes, vocês não têm profissão ainda, vocês podem fazer um diário pessoal. Ou seja, a pessoa que for sorteada e tirar diário vai escrever seu dia a dia. Tipo, dia 25 de agosto de 2020. Começa lá. Que começou o dia. Você acordou, escovou o dente, tomou café ou tomou banho, não sei como é que vocês fazem aí de manhã. Aí foi assistir a aula. Teve atividade de português, que era para fazer uma produção. Aí você fez. Aí depois tomou café de novo. Quem não tiver tomado, toma a primeira. Aí foi fez a de matemática. Aí depois, terminou a atividade, foi brincar. Vocês vão contar o dia de vocês, pelo menos assim, uns 2 ou 3 dias, tá bom? Quem for sorteado pode já contar os dias que já passaram. Conta aí o sábado, domingo e a segunda. Ou se quiser fazer depois, começa de hoje. Conta terça, quarta, quinta. E conta aí os dias, o que foi acontecendo um pouquinho cada dia. Não tem que contar tintim por tintim, senão fica gigante. Mas também tenta não fazer muito curtinho. Pode fazer um diário pessoal. O outro foi aqui uma entrevista, né? Que inclusive eu já tinha passado antes, alguns fizeram, outros não. Vocês vão entrevistar alguém. É importante para você entrevistar, primeiro você pensa nas perguntas, uns 3, 4 ou 5 perguntas, dependendo da profissão da pessoa. Se a pessoa tem uma profissão que você acha interessante, você faz umas perguntas de acordo com aquela profissão. Tipo aqui, quando se perguntaram para o Leandro sobre a profissão dele. Perguntaram quando é que ele teve a ideia de se dedicar a essa profissão, se é legal, se ele faz outras coisas além disso, né? E pense em perguntas sobre a profissão da pessoa. Ou se não for a pessoa assim que tem uma profissão, for só alguém que você conhece, algum amigo, for alguém na família, você pensa em umas perguntas para essa pessoa, ok? Você faz sobre essa pessoa, sobre a vida dela, sobre os sonhos, sobre o que ela quer ser mais pra frente, enfim. Entrevista, vamos lá, propaganda, muito simples também, você vai criar uma propaganda para algum produto. Aqui a propaganda é bem visual, né? Tem desenho e tudo, vocês podem fazer também. Podem fazer essa propaganda de várias formas, gente. Pode fazer assim, em desenho, quem for sorteado propaganda, vai escolher alguma coisa e vai tentar falar sobre como vender aquele produto. Vai criar uma propaganda, uma forma de chamar a atenção para as pessoas quererem comprar. Pode ser em desenho, pode ser em forma de texto, pode ser em forma de jingle, como eu tinha colocado há um tempo. Poucas pessoas fizeram um jingle. O importante é que vocês façam uma propaganda. Pensem em um jeito de fazer as pessoas quererem comprar aquele produto. E terminando aqui, isso. Temos o artigo de opinião, que é você escrever sobre algum tema, deixando sua opinião bem clara também. Diferente da resenha crítica, que a resenha fala sobre uma obra, pode ser um filme, pode ser uma peça, pode ser um livro. O artigo de opinião é sobre alguma coisa que você ache interessante falar, certo? Você escolhe um tema, não precisa ser uma coisa assim que foi escrita, criada por alguém, uma coisa que acontece no dia a dia e você vai falar sobre ele. Por exemplo aqui, um artigo de opinião sobre música. Eu vou falar sobre as músicas que eu gosto, músicas que eu não gosto, tal. Um artigo de opinião sobre os brinquedos. O que é importante para a criança ter brinquedo, o que não é. Um artigo de opinião sobre a importância de brincar. Vai falar sobre isso. Ou seja, vocês vão escolher um tema que vocês acham interessante e vão falar sobre ele. Por quê? Que é importante, o que você acredita sobre aquilo.
Pessoal, a atividade de hoje é isso, então. Porque eu falei muito, mas tecnicamente vocês vão fazer só duas coisas, que é mandar o áudiozinho de um trecho do livro que eu tô mandando aí no grupo para vocês lerem, e o outro é a produção de texto. Mas, professor, qual texto eu vou produzir? Isso eu vou mandar para cada um à medida que forem me mandando o áudio, certo? Do livro. Primeira coisa é mandar o áudio do livro. Você pegou, fez, aí você me manda. Depois que eu receber, ouvir, beleza. Aí eu vou fazer igual eu fiz aqui comigo. Eu vou vir nessa roletinha e vou sortear um gênero para você. Naquela hora eu sorteei para mim Deuteronomy. Eu não vou fazer isso agora, porque vai demorar muito. Esse vídeo vai ficar gigante. A gente pega aqui e sorteia para vocês. Para cada um eu sorteio, mando um videozinho mostrando que eu sorteei o tipo de texto que vocês vão fazer. Ó, essa pessoa aqui parou em poema visual. Né? Eu vou sorteando, aí eu vou dar, ó, você vai fazer um poema visual, veja lá no livro, nas páginas tal, pra você ter alguma ideia, e assim vai. Essa atividade, como muitas atividades que eu tô passando nas terças-feiras, valem pontos, né? Valem também o que tá ajudando aí muita gente, os passes livres, que quem tem muita atividade atrasada tá se livrando dessas atividades atrasadas com essa questão dos passes, certo? E pessoal, obrigado por assistir, nos vemos na próxima, boas atividades.